Bom, se você estava caminhando e caiu de paraquedas nesse canal, eu te peço que fique aqui alguns minutos. Eu juro pra você, eu te prometo que o intuito dele é que no final você saiba que você fez o que podia. Você foi até o fim. Não carregue o fardo da culpa. Por favor, não faça isso com você. Provavelmente você viu o título, se você estava buscando, aí passeando pela internet. Já fiz um primeiro vídeo, eu te convido a assistir ele até o final. Tira os minutos do teu tempo. Esse assunto sobre relacionamento ele é muito vasto. Ele é muito cheio de ramificações, impossível parar em um só vídeo, impossível parar em uma só temática, porque relacionar, viver a dois, partilhar ideias que um dia foram tão concretas e no final viraram pó, não é do dia para a noite e não é em 2 vídeos que a gente consegue esmiuçar. E se você está me acompanhando e não sabe quem eu sou, meu nome é Maria. Eu decidi criar esse canal para compartilhar percepções sobre a vida, para, resumidamente, trazer isso aqui para vocês. E eu te convido a ficar aqui até o final. Nessa parte 2 eu até escrevi alguns pontos, porque não tem como a gente não acabar divagando em algumas coisas, e lembranças, em sentimentos, e deixar de trazer algumas coisas que são bem pertinentes. Então vamos aos pontos, não é mesmo? Eu sempre penso no início, porque tem vários pontinhos aqui que eu anotei, inclusive, porque eu acho que todos eles são muito importantes. Eu sugiro que você fique aqui, pega uma aguinha, né, eu tô com a minha água pra me hidratar, desculpa a voz, eu tô gripada, mas eu realmente queria muito fazer esse vídeo, que tá fresco essas ideias na minha cabeça, essas lembranças, e sei que muitas virão ao longo do tempo, ao longo dessa jornada. Te convido a se inscrever no canal para me acompanhar desde esse início, você saber que você tá acompanhando aqui o youtuber nesse processo. O que acontece é que sempre me vem a palavra, somos ensinadas a ser cuidadoras desde sempre, né. Você aprende a passar, cozinhar, lavar, manter a casa em ordem, enfim, ser a gestora de muitas coisas e cuidar, né. Você brinca, você cuida da sua filhinha, do seu marido, tem ali, né, toda aquela visão, romantizada de uma família perfeita, capa de, enfim, margarina, né. E isso não é errado, não estou dizendo que seja, mas é construído na gente que nós temos essa função nata de ser cuidadoras. Dito isso, essa questão da cuidadora, você percebe que você assumiu no casamento, na relação, o papel de mãe. E é estranho, não é? Antinatural um homem querer se relacionar com sua própria mãe. E tudo isso vai degringolando para uma relação onde já não tem mais aquela excitação de você, o cara olhar para você como a mulher desejada, e sim como a mulher que ele busca apoio e cuidado e zelo. E ali você vai fazendo daquele cara uma pessoa que é realmente um filho. Ali se confunde uma relação, se amorna, não se tem mais o tesão natural de uma relação entre duas pessoas que se casaram para isso. E esses problemas eu vi muito acontecer dentro da minha relação, porque forma-se um efeito cascata. Você não vai se sentir, interessado afetivamente, sexualmente por alguém da qual você enxerga nela mais uma figura materna do que uma figura, feminina, né, mulher, uma mulher que você a da qual inicialmente você estava perdidamente apaixonado, e que essa paixão ela vai se solidificando e se tornando um amor mais calmo, uma coisa mais concreta. Enfim, fora várias problemáticas do início que você as mensagens estão claras, mas que a paixão ela abafa tudo isso. Então você vê alguns defeitos que te incomodavam no início que você fala: "Eu vou conseguir mudá-lo". E você começa no segundo ponto. Eu tô sendo bem direta, então você já entendeu que você não é para ser a cuidadora daquela pessoa, mas foi internalizado em você desde criança. Você escuta, cuide do meu bebê, cuide do meu filho, eu estou entregando para você a minha joia mais preciosa. E ali você, mulher que já peita muita coisa na vida, que foi ensinada a ser assim, se vê tendo que arcar com todo esse arcabouço, né, emocional, físico, estrutural da relação. Você se vê pesada, cansada, sem força para se cuidar, para ser a mulher que você antes olhava no espelho e dizia: "Cara, eu sou assim, eu sou bonita, eu sou admirável", e você vai vendo esse brilho se perder. E você não entende que é porque você, além de cuidar de si, que você se deixou, porque uma pessoa que muito cuida dos outros cuida pouco de si, isso que é a verdade, em várias áreas da vida, seja profissional ou familiar, o que seja, na amizade, você sabe que a parte do cuidar, ela deixa a desejar e geralmente a corda quebra pro lado de quem cuida. Então, eu espero que esse ponto esteja amarradinho, tá? Porque é importante a gente analisar que a gente faz muito isso. E se você é mãe, aí que você pode me dizer se eu estou errada ou não, nesse ponto que você cuida tanto, 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 que chega um dia que você olha e fala: "E eu, onde é que eu estou dentro disso?", né? É importante a gente repensar isso.
Eu não tive filhos, isso é um tema para um próximo vídeo que eu acho que ele é bem denso, mas que eu quero abordar com vocês esse ponto. Outra coisa, como eu disse para vocês que tá junto, eu até anotei, lembre-se, ele é seu marido, ele não é seu filho. Mas isso vai se tornando tão corriqueiro, tão normal, tão naturalizado, que vai ter a possibilidade de você fazer isso sem pensar. E ele vai colocando outra mulher que não tem a figura materna no seu lugar. Geralmente um amante ou contatinhos que também são amantes, pessoas que estão totalmente fora da conexão entre vocês dois, e nisso o fim chega, porque dificilmente você merece ser a segunda opção de nada. Nada, nada, nada. E a gente muitas vezes vai se colocando como segunda opção, até mesmo para nós, porque priorizamos todo mundo menos a gente. Ponto 3, eu não vou colocar numeração, tá, gente? Mas o tempo de qualidade, nesse ponto, ele já se perdeu. Porque o cara, antes interessado em se cuidar, ele sabe que você tá lá. Você sempre, porque você demonstra, os teus poros transpiram entrega, né? Você tá entregue àquela relação, como a pessoa que vestiu a roupa da mulher casada, vestiu a roupa da mulher que honra aquilo que você foi lá, assinou no papelzinho, olhando dentro do fundo do olho da pessoa, e você faz. E ele tem tanta segurança de que você tá ali dentro, em volta daquela relação, que ele não tem medo de perder você. Então ele não se cuida mais, e se ele se cuida, algo tem ali uma troca de interesse, mas é algo que já se esvai, porque ele vê você como, digamos, uma pessoa que quando eu tô afim, né, quando ele tá afim, ele te busca, te procura, quando ele vê que você de alguma forma, meio que uma hora quer dar uma acordada, né, quer sair desse transe necessário do cuidado da mulher, né, casta e que fica ali só dedicada a tudo que envolve o bem-estar deste homem. E ele às vezes sente que sabe quando você dá meio que uns estalos de consciência? Pois é, naquele momento que ele olha pra você e fala: "Ixi, eu acho que, sei lá, ela tá saindo desse transe". É inconsciente também, mas todas as relações humanas elas são lidas, e isso tudo aqui é a minha percepção e que eu fui entendendo que é relação de troca de interesse. Quando ele tá interessado de fato por algo, ele vai e volta as atenções pra você. Então é muito importante que você, se você está até aqui, eu espero que sim, você entenda que isso é algo que você tem que internalizar. Primeiro você, segundo você e depois isso. Porque isso você vai levar para a vida. Estamos falando aqui de pessoas que estão no final de uma relação ou que estão sofrendo porque acham que ela vai acabar e não tem muito o que fazer quando essa decisão não depende só de você. E o fato que você já lutou tanto, lembrando que casamento não é um UFC, não é uma luta, você já viu que essa luta ela é inglória, porque nenhum dos dois vai sair ganhando no final das contas. E aí você se vê se cobrando muito, porque você já não tem mais tanto interesse por aquele homem e admiração. Por que será? Os perdões que você teve, que perdões, acho que é isso, né? Que demandar, tudo isso tem um preço alto. E você antes admirava, mas a admiração estava atrelada à confiança. A confiança foi quebrada, a admiração ela vai embora. É natural. Não se martirize por isso, porque é normal e é natural que você só vá admirar, amar e cultivar algo do qual você saiba que tem uma recíproca, né? Que a recíproca ali ela está sempre existindo, que aquela pessoa valoriza tanto você quanto você a ela. E se isso acontece tantas vezes demasiado, por que que você ainda se força a amar aquilo dali? Muitas vezes você ama o ideal que você construiu na sua mente. E muitas vezes eu pensava, eu não tô feliz, eu me sinto sozinha. Eu via, claro, tinha os pontos positivos da parceria em algum momento, mas você às vezes é tantas vezes machucada que você quer ficar ali pelo ideal que você construiu do casamento que você consumiu em tantos estímulos que você tem, porque a gente é estimulado o tempo todo visualmente e principalmente eu sempre vou falar da ideia da rede social que te vende relações que às vezes elas não existem, elas só existem para serem vendidas e desejadas e invejadas que sejam. Então você muitas vezes tem que se perguntar: é isso que eu quero ou eu idealizei isso aqui? Eu estou me forçando a acreditar que é isso que eu quero? Para e pensa sobre isso. E se você tá até agora, eu pergunto isso porque eu sei que as pessoas estão muito apressadas às soluções mágicas e elas não existem. Elas existem a um ponto que você, como que você quer resolver sua vida se você não consegue assistir um vídeo de 15 minutos? E nele, com certeza, você vai entender que tem pontos que você está replicando de maneira consistente, consciente muitas vezes, e achando que a culpa é sua porque você não está fazendo o suficiente. Você já fez. Eu acho que no ponto é, você está idealizando algo, entendeu? Isso é genuinamente uma ideia sua, uma vontade sua. Se pergunte isso. É muito importante que você tenha diálogos internos profundos
Porque nesses diálogos você vai ter tantas respostas, sem contar que é importante, se você não está encontrando essas respostas, procure um profissional. Esse vídeo aqui não é como, por exemplo, uma terapia, não é coach, não. É a minha jornada de vida, onde eu fui entendendo algumas coisas e eu tô compartilhando com vocês. Enfim, comenta se você está assistindo, coloca aqui tua opinião, o que que você está sentindo, que fase que você tá, se de alguma forma algo que eu falei para ti ressoou com a tua trajetória, porque eu vou gostar de saber. É muito complexo a gente escancarar nossa vida, porque a gente se torna vulnerável, na frente dos outros, pessoas que você não conhece, mas que você acredita que de alguma forma você pode estar ajudando, porque esse é o intuito, a gente não quer ver mais gente sofrendo, ver mais gente, sabe, desiludida, desacreditada e achando que o problema é ela. Não, o problema não é você. Se não depende de você, o problema não é você, você fez a sua parte. Por favor, tira esse fardo das suas costas. Bom, uma coisa que eu fazia muito era longas conversas, olhando dentro do olho, e eu falava sobre a nossa história, sobre as dificuldades de estarmos juntos. Tivemos que mudar de estado, recomeçar do zero, construir uma casa do zero. Construímos sim na casa aqui no terreno onde os meus pais moram, e se eu puder te dar uma dica, não construa perto de parentes. Mas se isso acontecer por questões financeiras, sim, porque é muito fácil a pessoa dizer assim, ah, constrói, aluga. O custo de vida do brasileiro não é barato, é muito, muito complexo. Então, eu me sinto privilegiada de ter tido o meu espaço. A casa, ela é separada, a entrada é separada, tudo, mas tem sim o convívio muito próximo. Então, é importante que você consiga delimitar a sua particularidade, né, a sua vida e a do seu marido ou da sua esposa. Vai ter interferência se você tornar isso um hábito, se você abrir a sua relação tal maneira para os seus pais ou para sua sogra, para o seu sogro, que eles se sintam no direito de interferir. Senão, você é adulto funcional e tem a capacidade de delimitar. Tudo na vida a gente conversa e delimita. Ah, mas vai ficar um clima ruim, não tem problema, porque no final, o que eles fazem por você, se você, claro, não tem uma família tóxica, disfuncional, eles querem o seu melhor. E aqui no caso, na minha casa, houve muitos momentos de interferência, mas no final das contas, quando eu batia o pé e delimitava, sim, funcionava. Então, não é porque uma interferência foi o resultado final de um término. Não, porque isso parte de dentro para fora. Tudo que se decide na vida tem sim os fatores externos, mas o que muda alguém é de dentro para fora. Não é muita conversa, horas e horas você chorando, como acontecia comigo, você dizendo e justificando a pessoa maravilhosa que você, o que você faz, que você deixa de fazer, que se ele terminar, se acontecer alguma coisa, ele não vai ter um casamento igual. Se ele não está querendo isso, é porque ele realmente não quer algo igual que vocês têm agora, porque ele não reconhece dentro dessa relação a importância que ela representa. Ele não conhece essa história, ele não adotou essa história para a vida dele, ele não vê importância nos anos, na dedicação, ele vê importância no que ele quer viver no agora, no que ele está pensando e às vezes nem é com a cabeça de cima. Essa que é a realidade. Muitos vão fazer desse ponto, e aí vai ter aquelas pessoas que vão dizer assim, quando você estiver muito bem, ele vai aparecer. Pode aparecer e tudo bem, mas eu acho que eu sofro o que tenho que sofrer e sigo adiante e não volto atrás. Nós temos uma característica, quase trava-língua, peculiar de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quanto homem, eles conseguem fazer várias coisas, porém, cada um no seu tempo, né, espaço. E a gente, quando começa a ver que ele não está acompanhando, a gente começa, ou ele está tirando o foco da relação para fazer coisas que vão deteriorar e que vão conduzir a um término, porque eles, assim, ao invés de resolver esse problema, se amontou em outro, você acaba querendo ter várias conversas, vários diálogos. Eles não irão resolver. Ponto. Não irão resolver. Não é sobre falar, é sobre sentir. Ninguém muda pelo que você diz. Elas mudam porque elas querem e desejam mudar. Isso é um ponto. Ninguém vai fazer algo porque você disse que era bom para ela fazer. Tudo que eu trago aqui, não acho que a pessoa vai anotar de fato, poderia, né? E dizer assim, não, vou aplicar tudo isso, porque nem eu aplico na minha vida muitas vezes, porque vem um outro ponto. Conseguimos ser fiel aos outros, mas muitas vezes não somos fiéis a nós mesmas. Cumprimos, enfim, metas extraordinárias e absurdas que demandamos para outras pessoas, né? A gente fala, eu preciso bater a meta do trabalho, de não sei o quê, de fazer qualquer coisa, mas quando se trata da gente, a gente vai deixando pra lá e deixa, não, peraí, que depois eu coloco como prioridade, sendo que a prioridade máxima precisa ser a gente, porque no final
somos nós, com nós mesmas. Outro ponto, sim, você pode se sentir sozinha, absolutamente sozinha, estando dentro de uma casa com uma pessoa. Isso significa dizer que vocês já não têm mais conexão. A conexão que traz vocês, que une vocês, é o que vocês construíram e que vocês não sabem como lidar quando isso acontecer, quando o término acabar. Vocês não sabem como voltar a viver sem aquela pessoa na vida de vocês, que vocês construíram essa relação mas não existe mais conexão. E o que faz de nós seres humanos que desejamos estar com outros seres humanos é a conexão, é o desejo de estar junto. Então, qual o sentido aí? Se pergunte. Um dos pontos, eu acho que são um dos principais. Se você, assim como eu, passou muito tempo sem trabalhar fora e de alguma forma foi trabalhando aos poucos, mas tinha uma dependência maior sobre essa pessoa, reavalie isso. Se você já estiver terminando, se você ainda está assim, vivendo desequilíbrio, não sei em que ponto você está da relação, se você já está vivendo o luto final, me diz. Tenha uma reserva e pense em dinheiro. Pense em dinheiro. Não deixe de economizar fazendo a sua parte, o seu individual. Ah, nós somos casal, o dinheiro é junto. Faça o seu cofrinho. Hoje em dia a gente tem a facilidade das contas digitais. Tente entender um pouco, não é sobre investimento de bolsa nem nada não, é sobre a reserva do básico. Porque quando acabou a minha relação em 2024, por sorte, apesar de ganhar pouquinho muitas vezes, eu priorizava sempre guardar um pouco. E nesse guardar um pouco, eu consegui uma reserva para 3 meses, para poder pagar conta de água, conta de luz, conta de internet, tudo que ficou só para mim, fora as despesas de cartões, entre outros. Porque eu sabia que, como ele não iria levar nada, porque a casa estava no terreno e nem no meu nome é, praticamente, quer dizer, praticamente não, não é, eu sabia que eu não tinha como vender a casa, nem alugar, nem nada. Então eu disse: "Eu vou arcar, eu vou dar meu jeito e eu não vou pedir, né, no caso, uma ajuda financeira a ele", porque ele que saiu e tinha o emprego dele já. Então eu me virei com vários tipos de trabalho, fiz da faxina à construção civil, trabalhei como servente de pedreiro, inclusive se vocês quiserem, posso trazer vídeos aqui relacionados, né, como uma rotina de alguém com um compiladão de coisas que eu já fiz, inclusive nessa casa aqui, coloca a mão na massa sou eu e meu pai. Então, assim, tenha uma reserva financeira de pelo menos uns 6 meses. Mas se não for 6 meses, pense em juntar 10, 20, 30, 40, 50, coloca nos cofrinhos. Hoje em dia no Nubank apareceu a caixinha de turbo, né, que você vai rendendo um pouquinho mais. Pense em fazer um renda com alguma coisa, aprende a fazer um crochê, aprende a fazer um bordado, corte cabelo, maquiagem, faz uma faxina, não tem problema, faz o teu melhor, porque pode ter certeza que a vida, por mais que ela venha a demorar, porque é importante que você também, se está sentindo mal, pare de consumir, enxugue as suas redes sociais ou, se puder, desative. Consuma só coisas que possam, de alguma forma, te fortalecer e não te fazer sentir menor e atrasada. Porque lembra, você está em reinício de vida, você está em recomeço. E o recomeço ele pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se você começar a se comparar, até a mulher separou e tal, 6 meses depois ela deu a volta por cima. E se em 6 meses você não tiver conseguido, significa dizer que você não deu certo, que a vida acabou? Não, não significa dizer. Significa dizer que todo mundo tem o seu tempo de, enfim, de conquistar e de reequilibrar, de encontrar o rumo de casa. Mas é isso. Por favor, não tenha medo de falar sobre dinheiro no início, no meio e no fim. Você vai perceber que foi a melhor coisa que você fez, foi ter a sua própria reserva financeira. Porque você não sabe do dia de amanhã, né? E se começou meio torto, algumas coisas doíam, elas vão provavelmente doer mais, porque quem faz alguma coisa já estando com você no início, que é uma fase febril de paixão, e que ali ele tem a certeza que ele quer ficar com você e ele já fez, por que que essa pessoa não vai replicar em momentos vulneráveis da relação de vocês? É muito louco a gente pensar que as pessoas acham que, ah, não, quando casar, isso passa. Um papel é apenas um papel, gente. Infelizmente, não tem essa ideia de que milagrosamente, né. E no último vídeo eu falei sobre a questão da religiosidade, porque muitas vezes a gente vai ver, se você é inserido em alguma religião, hoje em dia eu não sou, eles vão dizer: "Lute pelo seu casamento, ore, coloque o joelho no chão", e a gente sabe que muitos casamentos partem para a violência e para o final trágico, né, índices intermináveis de feminicídio. E antes que alguém fale: "Ah, então foi por isso que o casamento de vocês acabou, porque não existia Deus".
Não, a gente frequentava a igreja em muitos momentos, orávamos juntos, aqui nessa cama mesmo, de mãozinha dada, eu falava: "Vamos fazer propósito", eu fiz muitas coisas. Quando algo termina, não significa dizer que foi da noite para o dia, não é mesmo? 11 anos não são 11 dias, 11 meses, mas quando algo termina, significa dizer que todas as ferramentas que estavam ao seu alcance foram utilizadas. Acabou, né. Então a gente tem que entender, internalizar que a relação a 2 é quando 2 desejam estar juntos, andando juntos, caminhando lado a lado, com pensamentos, propósitos, ideais, né. E ninguém não somos gêmeos siameses, né, então temos personalidades diferentes, muitas vezes temos sonhos que se batem, e ali você vai fazendo pequenos acordos. Mas quando você vê que essa pessoa, ela ainda não entendeu o que é um casamento, e eu não tô falando somente da pessoa que eu estava, mas quando ela entende que, sei lá, eu era alguém diferente naquela época e casamos por esses motivos, mas mudamos no meio do caminho e já não faz mais sentido. E as coisas que antes eu fiz, que eu achei que eu não faria, agora é que eu quero fazer mesmo, porque eu não sei como terminar isso aqui sem machucar, e aí você acaba machucando. Então eu espero que vocês tenham ficado aqui até o final e que eu não enumerei nenhum ponto, porque eu acho que, não é sobre 5 regras para fazer dar certo ou 5 regras, 10 regras que vão levar o seu casamento ao fim. Nada é escrito em pedra, não tem, assim, não tem uma forma única de fazer funcionar ou que vai acontecer e não vai funcionar. Pode ser que tudo isso que eu tenho falado para você aconteceu dentro da sua relação e, na verdade, seu casamento esteja aí completando, quer dizer, sendo renovado, vocês separaram, depois de anos vocês voltaram. As coisas são mutáveis, mas é importante que a gente entenda que no final a gente não pode se permitir carregar mais um fardo. A gente já carrega muitos. O peso de ser mulher em uma sociedade machista, em tantas coisas que a gente enfrenta, das nossas próprias escolhas com o nosso corpo, se temos filhos, se não temos, se somos solteiros, se não somos, se temos 20, 30, 40, são tantas coisas que a gente carrega, então a gente não precisa desse fardo, a gente não precisa carregar isso e achar que fez menos do que deveria. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham ficado comigo até aqui. Comenta bastante, nem que seja um emoji, isso ajuda no engajamento do canal, que está começando agora, mas que faz total diferença e me incentiva a continuar. E eu acho que muitas coisas que eu trouxe aqui, no final das contas, o mais importante vai ser, fora tantas as outras coisas que eu acho que são bem importantes, é você vai começar uma relação muito mais complexa, mas muito poderosa, que é com você mesma, seu processo de autoconhecimento e nisso a sua mudança de vida, sua mudança de trajetória. Você vai encontrar alguém muito mais forte. Não significa dizer que essa pessoa não vai estar quebrada, mas você, como uma mulher que é cheia de pulso, cheia de força, que chegou até aqui, você vai se reconstruir. Eu espero e desejo isso para você e te aguardo nos próximos vídeos. Tchau.